estarei falando um pouquinho sobre as características territoriais e populacionais de ambos os países, sendo eles os Estados Unidos e a China. Bom, a princípio é importante destacar que ambos os países são importantes figuras para muitos quesitos mundiais, ou seja, eles se destacam em muitos quesitos, como a economia, as inovações tecnológicas, a industrialização, entre outros. Agora, falando um pouquinho sobre os Estados Unidos da América, popularmente conhecido como EUA, está localizado no continente americano e pode ser considerado o país mais influente do mundo por apresentar fortes características, tanto políticas, militares, culturais e econômicas. Ele também contém uma extensa área de aproximadamente 9 milhões de quilômetros quadrados. Por isso, ele abrange diversificados aspectos naturais, como fauna, flora, relevo, hidrografia, entre outros. O território dos Estados Unidos é dividido em 50 estados, porém ele possui outros territórios além do seu país, como algumas ilhas e outros estados. Ele é banhado principalmente pelos oceanos Pacífico, Ártico e Atlântico. Os Estados Unidos têm aproximadamente 327 milhões, ocupando o terceiro lugar no ranking dos países mais populosos do mundo. Além de sua população natal, o país também conta com um enorme número de imigrantes vindos da América Latina e da Ásia, que buscam uma qualidade de vida melhor do que em seus países. Além disso, ele apresenta uma estimativa de 33,22 habitantes por quilômetro quadrado. Seu idioma predominante é o inglês. Além disso, ele apresenta o Índice de Desenvolvimento Humano, ou IDH, de 0,924, se tornando um país bem estável para se viver. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a China. Ela é considerada uma das civilizações mais antigas do mundo, tem muita história por trás desse país. E atualmente, esse país também, ele contém o maior número de habitantes no mundo e está no processo de se tornar a maior potência mundial. Basta passar os Estados Unidos. Está localizado no continente asiático, mais ao leste. É também o terceiro maior do mundo, ficando atrás apenas da Rússia e do Canadá. Ela apresenta um total de 23 cidades ou províncias, como são comumente chamadas por lá, além de ter regiões autônomas, municípios centrais, regiões administrativas especiais e milhares de ilhas ao redor do seu país. Além disso, sua extensão territorial é de aproximadamente 9 milhões e 600 km². Seu clima ele apresenta muitas variações, sendo frio e seco no inverno, quente e úmido no verão. Ele tem o idioma predominante mandarim e contém um número chocante de habitantes, que, de acordo com dados de 2015, está com mais de 1 bilhão de pessoas. Nesse país, tem um grande índice de alfabetização, sendo de 96,4%. Sua densidade demográfica é de cerca de 135 habitantes por quilômetro quadrado. Então, é perceptível quanto esses países são populosos e cheios de fatores que os tornam incríveis e dignos de receber os destaques mundiais. Olá, o meu nome é Eli Beatrice e hoje eu vou falar um pouco sobre a economia da China e dos Estados Unidos. A economia chinesa é a economia que mais avança no mundo, com um crescimento médio de 9% ao ano, que supera países como o Reino Unido e a Alemanha. Ela ocupa o cargo de segunda maior potência econômica mundial e tenta ali alcançar o topo do ranking, que é ocupado pelos Estados Unidos. Apesar disso, o desenvolvimento social da China enfrenta problemas, e a justificativa para esse crescimento favorável está lá no passado, quando Deng Xiaoping assumiu o poder e abriu o mercado chinês, instalando empresas estrangeiras e utilizando o método joint venture para pôr fim ao modelo maoísta do revolucionário Mao Tse-tung. Dentre fatores interessantes, a economia da China é bem atraente, porque ela oferece aos investidores mão de obra barata, facilidade para exportar o que eles produziram, baixos impostos, matérias-primas fáceis e abundantes e um amplo mercado consumidor. Nessa primeira semana de março de 2021, a China estabeleceu uma meta bem ousada de crescimento, de 6%, depois de uma queda bem histórica depois da pandemia do coronavírus, onde ela cresceu apenas 2,3%. Tudo bem que foi o melhor PIB dentre as grandes potências, mas ainda assim foi o PIB mais baixo do país em 44 anos. Enquanto isso, os Estados Unidos ocupam a posição desejada pela China de maior economia do mundo. No regime capitalista em que eles vivem, o setor empresarial é estruturado e vai de grandes grupos econômicos a pequenos negócios de família.
Sob essa análise, vários são os fatores que tornam o país forte nos quesitos econômicos, dentre eles o grande mercado consumidor interno e a produção e exportação de industrializados e aparelhos eletrônicos, pois grandes empresas de software se encontram no chamado Vale do Silício. O turismo também corrobora com essa economia, porque os estrangeiros desejam visitar as atrações turísticas como a Disneylândia e os cassinos de Las Vegas e movimentam ali os grandes centros do país. Outro importante destaque é o Wall Street, na ilha de Manhattan, onde se localiza a maior bolsa de valores do mundo, a Bolsa de Valores de Nova York. Apesar disso, os Estados Unidos passa por um momento de instabilidade decorrente também da pandemia do coronavírus, pois a economia contraiu 3,5% em 2020, apesar de ter se recuperado bem, com um crescimento de 4,1% mais para o fim do ano. Esse desempenho foi pior do que o da crise de 2009, quando essa estatística foi de 2,5%. Olá, meu nome é Marcela Tomazini e hoje eu vou falar sobre as diferenças culturais entre os Estados Unidos e a China. Começando pelos Estados Unidos, ele é uma superpotência hoje em dia, né, todos nós sabemos, e fortemente capitalista. E eu vou falar um pouco, sobre a culinária, o patriotismo e principalmente o consumo. Começando então pelo consumo, ele é um país super desenvolvido e uma superpotência e, consequentemente, ele há grandes indústrias e uma grande proporção territorial que, consequente, há mais consumidores e mais descartes, porque não é apenas alimentos, mas sim eletrodomésticos, roupas e afins. E esse consumismo, a gente pode ressaltar ele como uma consequência das revoluções industriais. Agora, sobre a culinária, todos nós sabemos também que é uma culinária rica em calorias, mas essa culinária ela é uma miscigenação de culturas, porque pelo Estados Unidos já ter sido uma colônia, há toda uma diversificação de culturas, como as pizzas da Itália, aos fast foods, os hot dogs, enfim. E sobre o patriotismo, que é o 4 de julho, que é um feriado nos Estados Unidos, porque é a independência desse país e eles são muito glorificados por esse dia. A sociedade americana há uma grande pluralidade religiosa também, porque os católicos, budistas, enfim, e a questão do ser atleta, a questão do futebol americano, que é muito rico nesse país e também repercorre para a China. Ela é uma das civilizações mais antigas do mundo e ela é muito rica com a sua arquitetura, artes marciais, culinária e principalmente a religião. Falando sobre a arquitetura, querendo ou não, ela segue um padrão, questão de ser retangulares e afins, mas pode ser interferida de acordo com o clima. Um rico símbolo da arquitetura é a muralha da China, que foi construída na antiguidade ainda. Falando sobre a religião, há uma grande diversidade de crenças que predomina o budismo, mas há também aqueles que seguem o taoísmo e também que seguem os pensamentos do filósofo Confúcio, mas há também aqueles que se consideram ateus. E sobre a sociedade, que é um ponto muito importante, é que os chineses eles seguem muito os seus antepassados, como os costumes, os significados de coisas, a questão da idealização da mulher como uma propriedade. E sobre o símbolo chinês, que é o dragão, ele representa uma coragem, a força, a superioridade da China. Então, logo é perceptível essas grandes diferenças entre os dois países, que sem essas questões de políticas e economia, eles continuam sendo distintos, uma vez que a China segue mais a questão dos antepassados e culturas e costumes, e os Estados Unidos ele já foi influenciado pelos seus colonizadores e hoje é ele quem influencia o mundo. Após todas essas considerações, a gente pode concluir que ambos os países são muito importantes e conhecidos por sua grande economia e várias inovações tecnológicas. Sobre os Estados Unidos, a gente pode pontuar que ele é definido como a maior potência mundial e existem alguns fatores por trás disso, como, por exemplo, seu regime capitalista, que proporciona a ele um setor industrial muito desenvolvido. Além disso, o turismo é algo muito atrativo para o país, que possui atrações como Disney e Las Vegas, e a sua cultura, que pode ser definida em 3 pontos principais, que é o consumismo, a comida, que o fast food é um dos símbolos do país, e o patriotismo, onde o país carrega sempre sua bandeira em frente às casas, nos carros, enfim. Já a China, ela é considerada uma das civilizações mais antigas de todo o mundo e carrega muita história e crenças e uma cultura muito rica. A cultura da China, ela pode ser citada por exemplo,
a sua arquitetura, que é extremamente desenvolvida, também as suas danças, suas crenças e sua religião. A China ela é o país mais populoso de todo o mundo, como a gente viu, e diferente dos Estados Unidos, ela segue os ideais comunistas. Porém, ela é a segunda maior potência mundial, caminhando rumo ao primeiro lugar, tentando alcançar os Estados Unidos. E finalizando o trabalho, a gente pôde ver que os dois países são grandes potências mundiais que, contudo, elas seguem regimes e costumes totalmente diferentes, que é algo que não interfere na sua política e nem economia.